mas ele se fez pobre para que enriquecêssemos. Então, o que quer dizer essa pobreza e essa riqueza? Quando Paulo diz que Jesus, que era rico, e se fez pobre. Será que ele estava falando de bens materiais? Será que ele estava se referindo aí a posses, a dinheiro? Não. Por isso nós começamos falando, dando a entender bens materiais, que Jesus é Deus, é dono de todas as coisas. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de Jesus o quê? Dono das riquezas espirituais. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. É Ele que salva, Ele que cura, que liberta. É o Deus Todo-Poderoso, dono das riquezas espirituais. E Ele se fez pobre. Aqui Paulo está dizendo o quê? Que Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu grande poder, deixou a sua condição de Deus para se fazer homem. Então Ele era Deus, se tornou homem, para que nós pudéssemos um dia estarmos para sempre com Deus. Então Paulo está fazendo um comparativo. Assim como Jesus é dono de todas as riquezas espirituais e se tornou pobre, se tornou homem, sem nenhuma dessas riquezas espirituais. Então Paulo está dizendo, olha, quando você dá, quando você ajuda aos pobres, aos necessitados, você tira de você, então você está se tornando mais pobre. Para quê? Para que você tenha uma riqueza espiritual, uma riqueza no céu. Foi o ensino de Jesus. Aquele que dá aqui, recebe lá em cima. É o contrário do capitalismo. O capitalismo, ninguém dá nada. Então, tudo que ele vai investir, ele quer um retorno, sendo que esse retorno é maior do que aquilo que ele investiu. Já no reino de Deus quanto mais você dá, sem esperar retorno, mais você recebe lá em cima. É bem diferente do capitalismo. E o único ditado que existe na Bíblia de Jesus, Jesus diz, olha, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Completamente diferente da doutrina da prosperidade. Que quanto mais você recebe, melhor. Então no reino de Deus, quanto mais você dá, mais você recebe coisas espirituais. Quanto você mais dá material, recebe mais espiritual. Então é assim que funciona. Olha, existem aí diferentes termos hebraicos no Antigo Testamento para a prosperidade. Destacamos aí Tissalash, no sentido de prosperidade material e econômica. Veja Gênesis 24, 21, 39, 2, Jeremias 12, 1. E o verbo sakal, que ocorre 60 vezes. Esse no sentido de desfrutar das bênçãos prometidas para Israel em Canaã. Veja Deuteronômio 19, 9, Josué 1, 7. Mas no Novo Testamento, então as alusões à prosperidade são reduzidas. Isso porque essa não é uma das prioridades da igreja cristã, contrariando o que costuma acontecer nos arraiais neopentecostais ou pseudo-pentecostais. O termo euporia, que ocorre em Atos 19, 25, tem o significado de prosperidade, bem como o de riqueza, e é apresentado em um sentido negativo, em que religiosos se aproveitam dessas pessoas para fazer fortuna. Em sentido positivo, esse termo se encontra em Atos 11, 29, ao registrar que os irmãos decidiam, de acordo com suas posses, a ajuda para os irmãos da Judéia. Em 1 Coríntios 16, 1, Paulo orienta aos irmãos de Corinto para que façam uma coleta para os santos da Galiléia, conforme a cada um tenha prosperado, eudu em grego, ao longo da semana. A doutrina da prosperidade, como propalada aí nos dias atuais, não tem fundamento bíblico teológico no Novo Testamento. Então não existe base teológica para essa prosperidade pregada hoje em dia. Nós temos aí coisas absurdas acontecendo na igreja, profecias aí ditas aos montes
sobre esse tema prosperidade financeira. São coisas realmente quase que intoleráveis, as coisas que estão acontecendo. As pessoas, por dinheiro, vão a qualquer lugar, fazem qualquer coisa. E quando dão oferta a Deus, estão investindo, na verdade. Estão sempre pensando no retorno financeiro e um retorno maior. Então, quem dá, por exemplo, o dízimo, pensando em enriquecimento, está fazendo uma coisa totalmente fora da palavra de Deus. Se dízimo fizesse alguém enriquecer, todos os crentes seriam a hipótese de rico. Todos os crentes que dão dízimo. Mas o que acontece? Olha na sua igreja aí, se todos os dizimistas são ricos. Porque dizimista é aquele que dá 10% daquilo que ele ganha. Então olha aí para as viúvas, os aposentados, olha aí como é que está a situação deles. Eles dão dízimo fielmente. Quantas pessoas na sua igreja, quantas pessoas que você conhece que ficaram ricas? E você conhece muita gente que acreditou nessa teologia da prosperidade, deu muito dinheiro para pregador famoso, enricou muito pastor. Agora veja quantos estão ricos. E imagine agora, se eles não tivessem dado o dízimo, será que teriam ficado pobres? Porque a maioria dos ricos já eram ricos. Ou então nasceram numa família rica. Ou então são pessoas que se dedicam a uma determinada tarefa, ou comércio, alguma coisa, e seriam ricas. Tanto faz se tivessem dado os dízimos ou não, teriam ficado ricos do mesmo jeito. Então nunca pense isso. Você dá o dízimo porque você está dando uma coisa para Deus que já é de Deus. Você só está retornando para Deus uma parte para mostrar que você confia em Deus, que você agradece a Deus pelo que Ele lhe deu. Você está sendo um servo que deseja que o reino de Deus cresça na terra. Você está dando para ajudar a obra de Deus. Então, na verdade, você já está entregando o que já é de Deus. Ele apenas pede que você lhe dê uma parte como prova de agradecimento, de amor, de desejo que a sua obra seja desenvolvida na terra. Quando você dá uma oferta, você está obedecendo a palavra de Deus, que também ensina a dar. E diz que é bem-aventurado aquele que dá a oferta, que ajuda. Então, não faça nada como investimento financeiro. Deus não é banqueiro, Deus não é homem, e Deus sabe o seu real motivo. Então existe muita gente hoje que deixou aí a idolatria da imagem, mas passou a idolatrar o dinheiro. Deixou lá as imagens, os deuses de imagens, mas agora tem Mamon como Deus da sua vida. Então não se engane, Deus não se deixa enganar. Não pense que você está enrolando Deus. Então cuidado com o seu desejo, com a sua intenção quando for fazer alguma coisa para Deus. Nós teremos aí centenas de exemplos para provar para você que no Novo Testamento não existe nenhuma ideia sobre enriquecimento, sobre essa falsa prosperidade que é pregada por aí. Você não vai ver Jesus rico, nem Paulo, nem Pedro, nem João. Então você não vai ver isso. Não existia essa intenção, não existia essa pregação sobre riqueza, não existia esse tipo de ensino. Imagine uma igreja perseguida que vivia preocupada se estaria alguém vivo amanhã ou não. Imagine uma igreja dessa pensando em riqueza. Não existia essa pregação, essa ideia, não existia. É uma coisa absurda pensar isso. E hoje se vê, por causa desse capitalismo desenfreado, desumano, demoníaco,
Então as pessoas estão ensinando as coisas absurdas na igreja hoje. Ninguém faz nada se não for para ganhar alguma coisa em troca. Não existe amor. O amor, ele diz que você dá sem esperar nada em troca. Esse é o amor de Deus, é o amor verdadeiro. É aquele que dá sem esperar nada em troca. E dá para a pessoa que não merece. A graça de Deus é oferecida a nós, sem nenhum merecimento. E é assim que nós devemos viver. Vamos ver então a nossa lição, nós vamos passar aí por cada parte e vamos estudar. Dentro da nossa introdução aí, vamos ver. Na lição de hoje então veremos o que significa prosperidade para o cristão. 1 Coríntios 16, 2, 3 de João 2. Entre outras coisas, buscaremos responder a esta importante pergunta. Como o Senhor Jesus e seus apóstolos definiram a verdadeira prosperidade? João 10, 10, Filipenses 4, 12 e 18. Verificaremos também que o sentido de prosperidade em um Novo Testamento vai muito além das posses materiais. Você tem porfiado por viver uma vida de íntima comunhão com o Senhor? E isso é viver prosperamente. Então nós vemos aí que a prosperidade, então, como Jesus ensinou, como os apóstolos ensinaram, é uma vida de intimidade com o Senhor. Prosperidade muitas vezes vai até nos conduzir a vendermos o que temos para ajudar os necessitados. Muitas vezes vai significar o quê? Empobrecer para ajudar os outros. Muitas vezes nós vamos ver ensino no Novo Testamento dizendo ao contrário da teologia da prosperidade, dizendo que você deve empobrecer, dizendo que o perigo das riquezas, alertando para o amor ao dinheiro como um terrível engano, um terrível pecado. E é chamado de idolatria pela palavra de Deus, esse amor ao dinheiro, esse desejo pelo enriquecimento. E ainda diz que aquele que deseja enriquecer acaba caindo em laços, em engano, acaba fazendo coisa que não deveria fazer. E nós temos visto muito isso na vida dos crentes hoje, principalmente na área comercial. Crentes que têm comércio, que não pagam os impostos, que fazem todo tipo de rolo, de coisas erradas aí, que vivem no engano, enganando e sendo enganados, e estão prosperando nesse sentido financeiro. E pensam que estão prosperando no sentido espiritual, mas não estão. Parece que quanto mais ricos ficam, menos contato com Deus têm. E não percebem isso. Quantos estão perdendo a intimidade com o Senhor? Quantos estão perdendo até a certeza da salvação? Quantos estão congregando só no domingo? Quantos nem para a escola bíblica dominical vão mais? Quantos estão com a mente todo o tempo ocupada em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro? E não tem mais espaço para Deus no seu coração? E parece que é uma coisa que a gente enxerga de longe. Quanto maior a prosperidade financeira, menor a prosperidade espiritual. E é interessante que acontece também na área da pobreza. Quanto mais pobre, parece que mais intimidade com Deus. Parece assim, estão fazendo apologia da pobreza. Não, é a realidade. Quanto mais necessidade física, quanto mais necessidade material a pessoa tem, mais ele procura por Deus, mais ele busca Deus. Então nós vamos ver que no início da igreja, por causa da perseguição que existia, as pessoas viviam mais em comunhão com Deus, existia mais avivamento, existia mais poder de Deus em operação, mais visão do reino de Deus, existia mais dedicação ao reino de Deus, mais dedicação a ganhar almas, estavam mais íntimos do Senhor. Então a igreja parece que quanto mais enriquece, mais deixa o avivamento, mais perde o avivamento. Se nós tomarmos como exemplo aí a Inglaterra. A Inglaterra foi o país que mais evangelizou, mais enviou missionários, que tinha os maiores pregadores.
O que aconteceu com eles? Quanto mais eles ficaram ricos,